Hoje, pessoal, o nosso tema da aula de hoje é limites no infinito. Como nos encontros presenciais a gente já falou sobre esse assunto um pouco mais técnico, aqui eu vou me preocupar também com exemplos. Como que a gente vai resolver alguns problemas, alguns tipos de problemas que aparecer sobre limites no infinito. Então eu vou começar com um probleminha, com o seguinte probleminha. Eu quero calcular o limite com x tendendo a mais infinito de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2. Então, primeiro, se eu fosse substituir direto aqui, daria mais infinito ao cubo mais infinito, menos 3 vezes mais infinito menos infinito, mais 5. Sobre infinito à quinta, infinito, vezes 4, infinito. Então, mais infinito, menos 2. Infinito menos infinito, a gente já viu que é uma indeterminação. Mas lembra que a gente falou que quando a gente tiver esse tipo de indeterminação, a gente vai olhar aqui qual que é o maior grau que fez com que eu obtivesse esse valor? Igual esse mais infinito aqui é de grau 3. Esse menos infinito aqui é de grau 1. Então o que vai mandar é o de maior grau. O de maior grau é mais infinito. E embaixo, em mais infinito mais 5, mais infinito. E mais infinito menos 2, mais infinito. Mais infinito sobre mais infinito é indeterminado, né? Se é indeterminado, a gente precisa pensar numa maneira de tirar a indeterminação. Mas a gente já viu qual que é a ideia para tirar indeterminações desse tipo aqui, né? Eu vou olhar qual que é o maior grau que eu possuo nesse meu polinômio, o maior grau que eu tenho, em cima é 3, embaixo é 5. Então, o maior grau é 5. Então, eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por x elevado a 5. Então, vamos lá. Antes, eu só vou apagar essas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Então, vai ficar limite com x tendendo a mais infinito. Em cima vai ficar 2x ao cubo sobre x à quinta, menos 3x sobre x à quinta, mais 5 sobre x à quinta. E embaixo vai ficar 4x à quinta sobre x à quinta, menos 2 sobre x à quinta. Então a gente tem que isso é limite com x tendendo a mais infinito. X à quinta dividido por x ao cubo dividido por x à quinta é x ao cubo vezes x ao quadrado. Então vou cortar isso aqui e ainda vai ficar 2 sobre x ao quadrado. Menos 3 sobre x vai ficar menos 3 sobre x à quarta, mais 5 sobre x à quinta. Embaixo vai ficar, isso aqui corta com isso, fica 4 menos 2 sobre x à quinta. Quando x tende a mais infinito, 2 sobre mais infinito, 0. Então isso aqui tende a 0.
Menos 3 sobre mais infinito, isso tende a zero também. Eu tenho R$ 3, vou dividir para 1 bilhão de pessoas. Cada uma vai ficar com quanto? Praticamente nada, né? Aqui também, zero. Aqui, 4. E aqui, zero. Então, ficou 0 sobre 4. 0 sobre 4 não é indeterminação. 0 sobre 4 é zero. Ou seja, o limite disso aqui, quando x tende a mais infinito, é zero. Certo? Beleza. Então, deixa eu pegar uma nova folha aqui. E vamos fazer um outro exemplo. A gente vai fazer um exemplo, limite de 2x menos 5 sobre x mais 8, quando x tende a mais infinito. Mesmo problema, se eu substituir direto aqui dá mais infinito, então fica mais infinito sobre mais infinito. Então como que eu resolvo esse problema? Divido pela maior potência. Qual que é a maior potência? X elevado a 1. Então fica limite de 2 sobre x, 2x sobre x, menos 5 sobre x, sobre x sobre x, mais 8 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Que esse x com esse x corta. Isso aqui, 5 sobre mais infinito, tende a zero. 8 sobre mais infinito, também tende a zero. X sobre x fica 1. Então fica 2 sobre 1, que é 2. Ou seja, o limite de 2x menos 5 sobre x mais 8, quando x tende a mais infinito, é 2. Certo? Então vamos para o terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo é o seguinte. Limite quando x tende a mais infinito de 2x mais 5 sobre raiz de 2x ao quadrado mais 5, menos 5. Beleza. Um probleminha um pouquinho diferente. Por quê? Aqui em cima é um polinômio, aqui embaixo é um polinômio, só que é um polinômio contando com uma raiz. Então, como que eu penso o seguinte? Qual que é a maior potência desse trem aqui? Então, minha maior potência de cima é x elevado a 1. E embaixo, eu vou esquecer o restante, eu só vou considerar a maior potência. Minha maior potência é x ao quadrado, só que está dentro da raiz ao quadrado. Certo? Então, minha maior potência de baixo é raiz de x ao quadrado. Mas raiz de x ao quadrado é x elevado a 1. Então, eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por x, porque aqui deu a mesma coisa. Tanto em cima quanto embaixo. Se tivesse dado diferente, se aqui embaixo tivesse dado x elevado a 3 meios, eu ia dividir em cima e embaixo por x elevado a 3 meios, certo? Beleza, então vamos lá. Então fica limite de 2x sobre x mais 5 sobre x dividido por raiz de 2x ao quadrado
sobre... Eu posso... Se eu tivesse escrito só dividido por x aqui, estaria errado, né? Por quê? Porque aqui está dentro da raiz. Então, vou dividir por x ao quadrado. Equivalente a eu escrever isso, seria escrever isso aqui, ó. Dividido por raiz de 2x ao quadrado menos 5 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Só que eu escrever x é a mesma coisa que eu escrever raiz de x ao quadrado. Mas por que eu vou querer escrever assim? Porque raiz de x ao quadrado, raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo, eu posso escrever dentro de uma raiz só. Então, embaixo, eu já vou simplificar aqui, vai ficar 2 mais 5 sobre x. E embaixo eu vou escrever, então, uma raiz só de x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado. Eu esqueci um 2 aqui. Então fica, quando x tende a mais infinito, isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero. Isso aqui eu posso cortar com isso aqui, então fica limite, vou até já tirar o limite, então fica 2 sobre 2, raiz de 2, que dá zero, então não vou colocar, então fica 2 sobre raiz de 2. Lá no ensino médio, se você quiser fatorar isso aí, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, que vai dar raiz de 2. Mas eu não vou simplificar não, eu vou deixar nessa respostinha aqui. Então, beleza, pessoal? Então, 3 exemplinhos aí de limites quando x tende a mais infinito. Quando x tender a menos infinito, as ideias são semelhantes aí, né? Não tem muita diferença. Então, por hoje é só e até a próxima.